Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Fala comigo e me faz entender os teus propósitos. Pode sentando, desocupando as mãos e glorificando o Senhor. E Jeová Chamar, o Senhor está aqui. Está contido nesses 6 versículos do Salmo 23. E todo salmo, meus irmãos, nós sabemos que tem um contexto, uma história atrás do salmo que foi escrito. Embora não foi só Davi que escreve, os filhos de Coré, Moisés, Salomão, vários outros autores escreveram o salmo. Mas quando a gente observa, a gente vai ver, meus irmãos, que por trás de cada salmo tem uma história. É como no Salmo 46, quando o povo estava passando por uma peleja e os filhos de Coré eram rejeitados no meio da congregação porque levantou contra o ministério de Arão e o ministério de Moisés. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles não foram mortos por causa dos pecados do seu pai, porque eles decidiram trilhar o seu próprio caminho. E a gente vai perceber, queridos irmãos, que quando os filhos de Coré iam apresentar o binário, um cântico, para exaltar o nome do Senhor no templo de Jerusalém, a história vai dizer que todo mundo saía de fininho, todo mundo ia embora, deixava eles cantando sozinhos no templo. Eles falaram: vamos ficar vendo esse filho de Coré cantar aqui, que levantou contra Moisés? Então tinha um grande preconceito, ele saía. Então, quando houve a guerra, o rei de Judá mandou chamar todas as tribos para entoar e glorificar a Deus, pedir a Deus misericórdia. Então todas as tribos cantaram o hino, imaginam cantando o Salmo 3, Salmo 4, todos cantaram. E lembraram dos filhos de Coré que ficaram atrás do templo cantando, sem ninguém que pudesse ver ele cantando, porque o povo se merece ver ele ali e ir embora. Mandaram chamar ele. E quando ele vai entrando no templo, ele já vai cantando o Salmo 46. O Senhor nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que não temeremos, ainda que as águas rujam, que o monte se transporte para o meio dos mares, ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Na hora que eles começavam a cantar, a história vai dizer que quando Deus descia, em vez de Deus descer na área aonde estavam os israelitas, Deus descia na área dos inimigos e começava a confundir um com o outro. Observa o Salmo 46 que ele vai dizer: ele quebra o carro no fogo, quebra o arco, quebra a lança, aquietai vós e sabei que eu sou Deus. Então a Bíblia toda, meus irmãos, é Deus falando com o povo. Mas quando chega nos Salmos, é o homem conversando com Deus, o homem expressando a Deus o seu sentimento. Observa também, meus irmãos, no Salmo 124, quando Davi venceu Golias, a Bíblia
começaram a cantar, aquela inveja tomou conta do coração de Saul, e ele tentou jogar uma flechada, uma lança de Davi. Davi esquivou, pegou na parede. Colocou Davi como o general de 1000 soldados e falou para os soldados: na hora que a peleja estiver grande, vocês voltam para trás, deixa Davi morrer na mão dos filisteus. Mas Deus era com Davi, e a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Davi venceu os filisteus de manhã, e quando foi à tarde, Davi venceu os filisteus novamente. E quando chegou lá, meus irmãos, a ira começou a invadir o coração de Saul, ao ponto de Davi pegar a harpa, começar a salmodiar, dedilhar aquela harpa de baixo para cima e de cima para baixo, e Deus mandava a vitória. Mas tem uma hora, meus irmãos, que a ira era tanta que o inimigo da vida de Saul não quis sair dele. Então agora, meus irmãos, a gente vai ver no Salmo que nós temos, no Salmo 23. Davi, meus irmãos, ele fugiu da presença de Saul, e ele está nas campinas, nos montes, e ele vai pegando a harpa, vai dedilhando e vai lembrando quando ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Davi, ele vai fazer um paradoxo, lembrando como ele cuidava das ovelhas e o cuidado do Deus Todo-Poderoso para com ele. E ele já começa a escrever no pronome possessivo: o Senhor é meu pastor. Por que ele não falou o Senhor é o nosso pastor? Ele falou: o Senhor é meu pastor, porque ele tinha certeza que o Senhor era o pastor dele. Porque nós sabemos, meus irmãos, que tem muitas pessoas aí fora que o pastor deles, o Deus deles é o dinheiro, é o time de futebol. Mas Davi não, Davi ele tinha certeza que o Senhor era o pastor dele. E nos manuscritos original não é nada me faltará, e ele não me faltará, porque pode faltar qualquer coisa na sua vida. Se não faltar Deus na tua vida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! E Davi vai lembrando, vai dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos, meus irmãos, é descansar no Senhor. É a mesma coisa, meus irmãos, de nós ler em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estéis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, esse capítulo 2, do 23, Davi estava dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi sabia que o Deus que ele servia guiava ele em águas tranquilas. Talvez tem pessoas que têm muito dinheiro, mas ela vive uma vida de turbulência. As águas não é tranquila, as águas é como se fosse, meus irmãos, um maremoto, né? A pessoa, ela não consegue dormir direito. A pessoa fica preocupada com o que vai pagar no outro dia. Ela deita, ela luta com o leão o dia inteiro, com o urso o dia inteiro, com o gigante o dia inteiro. Na hora de deitar na cama, ela fica pensando nas contas que vai pagar, e ela não tem tranquilidade no seu coração. Davi sabia que o Senhor é que fazia ele deitar em verdes pastos e guiar ele nas águas tranquilas. Se você serve o Senhor, se você teme o Senhor, pode ter certeza que todas as suas preocupações o Senhor está levando consigo. Porque a Bíblia vai dizer: lançai sobre o Senhor a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Por isso que você no 3 vai estar escrito assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. Refrigera minha alma.
Refrigerar, meus irmãos, é um ato de renovo espiritual. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Porque nós, como homem e como mulher de Deus, como pessoas que servem a Deus, confiam em Deus, nós sabemos que a justiça está na mão do Deus Todo-Poderoso. Porque tem pessoas que, quando a luta começa a apertar para o lado dela, ela quer fazer justiça com suas próprias mãos. Davi sabia que ele não podia fazer justiça com suas próprias mãos. Ele estava dentro de uma caverna de Adulão. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o general do seu exército falou com ele: Davi, Deus entregou Saul nas tuas mãos, pode ir lá e matar ele. Mas cabia, Davi, ele sabia que cabia do próprio Deus tratar com Saul. Ele não quis que Deus matasse Saul. Ele não queria arrancar a espada e matar Saul, porque ele sabia, meus irmãos, que Saul, apesar de tudo, ele também era ungido do Senhor, mas ele estava desviado. Mas ele sabia que o próprio Deus que tinha que tratar com ele. Tem coisa que você não vence discutindo, tem coisa que você não vence batendo boca, tem coisa que você vence com a cara no pó e o joelho no chão, colocando na mão de Deus, porque a justiça de Deus, ela não tem variação. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Davi não estava andando pelo vale da sombra da morte, mas ele estava lembrando aqui como ele cuidava da ovelha do seu pai. Quando atravessava de um lado para o outro, o caminho estreitava, tinha uma rocha muito grande do lado, e embaixo tinha um abismo, e o caminho está estreitando. Davi pegava o cajado, que o cajado é juntamente com a vara é aquela face extensa, e o cajado é aquela orelha que você pega na mão. Então Davi, ele caminhava, ele atravessava cada ovelha ali, e a ovelha sabia que mesmo com medo, ela estava atravessando um caminho perigoso, mas o cajado do pastor estava guiando ela. Às vezes o cajado do pastor dói, às vezes o cajado do pastor, às vezes a gente pensa que tudo aquilo é perseguição, mas não é. Porque às vezes o pastor está te guiando para você não cair no vale, para você não cair no precipício. Davi estava lembrando disso tudo. Ele falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não estava andando, mas ele falou: ainda que eu ande, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado do pastor consolava as ovelhas. Assim Davi sabia que o cajado do Deus Todo-Poderoso estava guardando ele em toda a direção que ele tomava. Por isso que para frente Davi vai escrever, ele vai falar: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é minha luz, a minha salvação, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim para comer a minha carne, tropeçar e cair. Ainda que a guerra se estourasse contra mim, eu não temerei. Ainda que o exército levantasse contra mim, em ti, Senhor, confiarei. Davi tinha certeza que Deus estava com ele em todos os momentos da vida dele. Eu já quero te dizer, nesse deserto, nesse vale que você está passando, o Senhor está com o cajado te protegendo para você não cair na negócio, para você não cair no precipício. Porque nós sabemos, meus irmãos, que a ovelha, ela não enxergava bem. Ela enxergasse quando aqui naquele carro do outro lado era muito, mas ela escutava bem. Quando o pastor ele estava andando, o pastor pegava o cajado e batia o cajado no chão. A ovelha escutava que o pastor estava perto, e a ovelha ficava tranquila. Assim, meus irmãos, quando nós estamos passando por uma grande luta, nós descansamos no Senhor, e nós sabemos que o Senhor
ela está no controle de todas as nossas lutas, de todas as situações que nós estamos passando. Deus está no controle, porque nada foge do controle daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! E Davi vai dizer: não temeremos algum, porque tu estás comigo. O problema, meus irmãos, é se Deus não estiver conosco. O problema todo é este: se a gente estiver passando por luta, por situação difícil, por enfermidade, por desemprego, se Deus estiver com você, amém. Mas se Deus não estiver com nós, meus irmãos, é a mesma coisa de um cego e a outro cego. Mas nós sabemos que o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Ele está aqui para te dar vitória e confirmar a vitória. Sabe por quê? Porque o nosso pastor, ele é médico. O nosso pastor, meus irmãos, ele é advogado. O nosso pastor, ele é padeiro, ele é o pão da vida. O nosso pastor, meus irmãos, é conselheiro, ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. Se você não tiver paz, hoje está vindo abundância, paz sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua alma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Davi vai escrever dizendo no capítulo 5: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi podia falar o contrário: prepara uma mesa, prepara o caixão para os meus inimigos, prepara a cova para os meus inimigos. Davi não falou isso. Davi disse assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Por quê? Porque Davi sabia que os inimigos eram os próprios da casa dele. Quando, meus irmãos, Davi foi ungido, houve uma grande inveja contra a vida de Davi. Samuel, o profeta de Deus, falou: enquanto ele não chegar, nós não vamos assentar a mesa. E quando Davi chega, ele coloca o pé para entrar para dentro da sua casa. O Espírito Santo de Deus falou com Samuel: pode ungir, que é ele mesmo. E quando Davi, ele ajoelhou no meio dos seus irmãos, dentro da sua casa, a Bíblia vai dizer que quando o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo se apossou de Davi. O que é se apossar? É tomar conta. Meus irmãos, quando eu olho para o véu testamentário, eu vejo que o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre a vida dos profetas, entregava a revelação e voltava. Entregava a revelação para rei e voltava, para levita e voltava. Entregava a revelação, meus irmãos, para as pessoas que serviam a casa de Deus, e depois o Espírito Santo voltava novamente. Mas com Davi foi diferente. Davi, quando peca, porque, meus irmãos, a Bíblia podia esconder os pecados de Davi, mas não escondeu, sabe por quê? Porque, meus irmãos, a Bíblia é uma carta de Deus para mim e para você. O retrato de Davi, meus irmãos, é o retrato de cada um que está aqui. Nós não somos perfeitos, nós pecamos, nós erramos, mas a misericórdia do Senhor, ela é de geração em geração. E a Bíblia vai dizer que, meus irmãos, Davi quando peca, Davi, meus irmãos, quando o profeta Natan vai chegando na casa de Davi, ele não chega disparando Davi, ele não chega apontando: Davi, você está assim. Não, ele começa a contar uma parábola. Ele começa a contar uma parábola de um viajante que viajava. Ele foi até a casa de um homem rico, um fazendeiro. Ele podia ter matado muitos cabritos, muitas ovelhas que ele tinha para alimentar o viajante. Mas o que o homem fez, esse fazendeiro fez? Foi lá e pegou a única cabrita que o homem pobre tinha, a única ovelhinha que ele tinha. Então o profeta Natan começa a ilustrar. E Davi, ele vai e fala: esse homem é digno de morte. O profeta Natan falou: pois é, Davi, esse homem é você. Quando fala isso para Davi, a Bíblia vai dizer que Davi rasga a sua roupa, joga pó sobre a sua cabeça e humilha
E a Bíblia vai dizer que o coração contrito, quebrantado, o Senhor não rejeita. Longe está o Senhor do ímpio, mas escutará a oração do justo. Por isso, meus irmãos, se você pecou, se você errou, não fica se culpando, porque a graça do Senhor, ela te basta. Como diz o apóstolo Paulo: Senhor, eu não consigo. O inimigo vem 3 vezes me esbofetear. Aí o apóstolo Paulo vai falar para Deus. Deus fala assim: apóstolo Paulo, não importa se você é fraco, a minha graça te basta. A graça do Senhor te basta aqui esta noite. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, Davi foi o único na Bíblia Sagrada, no Velho Testamentário, que vai dizer: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Pode tirar de mim a coroa, pode tirar de mim o que o Senhor quiser, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Porque você pode ter dinheiro, você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver o Espírito Santo, é como se fosse um vale de ossos secos. Se você tem o Espírito Santo, levante a mão e glorifique a Deus, porque Ele vai te guiar, aleluia, em passo verdejante, em águas tranquilas. Davi vai dizer: unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Porque Davi, meus irmãos, ele pediu a Deus para ungir a cabeça dele com óleo e o meu cálice se transborda. Porque, meus irmãos, o óleo é para tampar a ferida. Davi estava ferido, Davi estava triste, ele fez tudo para Saul, e Saul agora começa a perseguir ele. É a mesma coisa se você fazer tudo para o seu filho. E o seu filho, quando cresce, em vez de te ajudar, ele vira as costas, não te ajuda e você vai embora. Você fez tudo para sua esposa, você fez tudo para o seu esposo, e na hora H, que ele está bem de vida, na hora que ele está no patamar alto, ele vira as costas e te deixa por lá. Meus irmãos, que tem muitas palavras que às vezes machuca mais do que um tapa. Davi estava triste. Davi, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele subsaía diante do exército de Saul. Ele podia ter matado Saul e arrancou a orla das vestes de Saul e falou: o Senhor entregou na minha mão, mas eu não quis te ferir. E toda vez, meus irmãos, Saul arrependia, mas tornava a perseguir Davi, ao ponto de Davi ir para a área dos inimigos para esconder, porque não quis travar uma guerra com Saul. Apesar, meus irmãos, que Davi nunca perdeu uma batalha. A única batalha que Davi perdeu foi consigo mesmo, quando ele caiu no pecado de adultério e colocou um dos melhores soldados para morrer na frente da guerra. Mas ele se arrependeu e Deus perdoou ele. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, no versículo 6, para nós encerrar: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, se a bondade e se a misericórdia do Senhor estiver sobre a tua vida, pode vir um maremoto, pode vir a tempestade, pode vir a calúnia contra a tua vida, minha irmã, meu irmão, mas você não vai cair, porque você foi plantado na rocha, e a rocha, meus irmãos, é a pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram, mas para o nosso Deus é eleita e preciosa. Essa rocha é Jesus Cristo Nazareno, porque tem muitas casas que estão alicerçadas na areia. Um vento que bate, a pessoa fala: eu vou sair da igreja, eu não vou congregar mais. A casa da pessoa está na areia, né? Como a parábola que Jesus conta sobre a semente, que caiu em 3 lugares: caiu no meio das pedras, caiu no meio dos espinhos e caiu no meio do caminho, veio a árvore e comeu. Mas a semente que caiu em boa terra fértil, ela produziu 30, 60 e 100. Quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. A palavra do Senhor para a vida é: a bondade do Senhor vai te seguir aonde você for. A misericórdia do Senhor, aonde você for, ela vai ser contigo.
E você vai ter um dia prolongado sobre a face da terra. E você vai contar um milagre. Eu não sei se você está doente, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma porta aberta, que Deus entre no meio do seu casamento e joga o espírito da contenda, da ira, da briga, da intriga, porque o espírito do mal, ele chega, meus irmãos, para trabalhar no casamento. Quer saber disso? A vida sentimental. Porque a vida sentimental, meus irmãos, quando ela está lá em cima, ela vai bem. Todas as áreas da sua vida vai bem. Se a sua vida sentimental está lá embaixo, parece que tudo desaba. Você vai trabalhar, parece que o serviço não rende. Você vai fazer uma coisa, parece que está errado. Então, meus irmãos, o inimigo luta primeiramente com a vida sentimental do casal. Pode ser do noivo, da noiva, do casamento. Mas essa noite, em nome de Jesus, ele entrou pela porta, mas ele vai sair por 7, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor derrota ele essa noite e se vai embora em nome de Jesus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, ele teve uma vida prolongada. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que não foi só um gigante que ele enfrentou. Ele pegou 5 pedras para matar aquele gigante, e sobrou 4 pedras para ele matar parente de gigante que viria sobre ele. Certa vez Davi estava cansado lutando com um gigante que tinha 24 dedos, maior que Golias, mais forte que Golias. E o povo vendo, o soldado dele vendo, aqueles 30 mil valentes dele vendo, falou assim: vamos socorrer Davi, porque senão a estrela de Israel vai apagar. Sabe o que eu quero te dizer com essa palavra? Se você vê um irmão precisando de um ombro amigo, de um abraço, se você vê o seu irmão precisando de uma palavra, não deixe a luz dele apagar. Não deixe o Espírito Santo sair da vida dele. Ajuda ele com palavra. Ajuda ele em oração. Porque só assim, meus irmãos, nós vamos vencer nesse mundo trabalhoso e Deus vai abençoar